Saudações aí, galera. Tamo junto aí. Paz do Eterno aí pra todos, né? Estamos vivendo aí tempos de guerra, enfim, de massacres, de muita coisa assim horrenda, né? E de fato nós precisamos entender, ter esse entendimento que a paz é algo que todos nós temos que objetivar, buscar. E a guerra entre Israel, a mídia coloca assim, Israel e Hamas, de fato tem aí dominado a mídia, as redes sociais, né? E não se fala em outra coisa porque de fato é uma coisa que pode desencadear em muitas coisas, já tem desencadeado, né? Muitos conflitos fora daquele território ali, pelo mundo afora, pessoas se posicionando do lado, pessoas se posicionando do outro e pessoas se posicionando de uma forma neutra, como aqui eu me posiciono. Eu entendo que de fato os seus respectivos representantes políticos de ambos os lados, de fato, não estão representando a população de ambos os lados. De um lado você tem o grupo Hamas, né, uma milícia radical islâmica, e do outro você tem a política do Netanyahu, que de fato a própria população tem reprovado a atuação dele. 86% da população judaica tem atribuído ele como grande culpado aí dessa guerra, do que houve ali, né? Do massacre de fato aos civis ali feito pelo grupo Hamas. Então, o problema é as pessoas estarem escolhendo um lado ou outro, os dois lados, que me refiro não às suas populações, mas das suas representações políticas. De fato, eu posso assim dizer, são terroristas, né? Porque que Israel já está fazendo, violando leis de guerras, né? Massacrando ali, matando muita gente, crianças, mulheres, civis, né? Como uma contraofensiva. Então, de fato ali, os dois lados ali tem que ser condenado, criticado duramente, né? E nós temos que entender que essa guerra não começa aí com o Hamas atacando, né? A própria relação entre o grupo Hamas e por exemplo, essa gestão aí do ministro Netanyahu já tem muitos conflitos, essas duas relações, essa relação entre esses dois personagens políticos, né? Já tem muitos conflitos, só isso aí. Muitos bombardeios, como eu falei aqui no último vídeo, bloqueios comerciais, né, que faz com que a Palestina apresente números com dados oficiais de ONU, de Banco Mundial, enfim, grupos internacionais de trabalho, de alimentação, que de fato apresenta ali assim um quadro de muita precarização devido a bloqueios comerciais, né, que muitos dos palestinos usam a expressão dali realmente ser uma prisão a céu aberto, né? Há relatos de que Israel ataca navios que vão ali de fato levar ajuda humanitária, e do outro lado você tem um grupo que se aproveita de toda essa situação socioeconômica produzida por esses embargos e de fato cresce, se fortalece até de fato utilizando a mão de obra desses muitos desempregados que estão ali oriundos desse colapso econômico gerado pelo embargo. Então, o primeiro ponto que eu queria que os senhores focassem é que esse conflito não vem agora, né? Aí com o Hamas atacando lá os civis, nem dentro dessa relação Netanyahu e Hamas recente, de 2006 para cá, a eleição do Hamas pela população para cá. É um conflito que dura há 75 anos, né? Quando Israel é estabelecido ali pela ONU como o Estado ali na região ali da onde viviam os palestinos, né?
os palestinos entendem que é uma imposição do Ocidente, porque anteriormente era colônia da Grã-Bretanha, que substitui o Império Turco-Otomano, que sai derrotado, que é um dos derrotados na Primeira Guerra, onde não a ONU, mas a Liga das Nações imposta a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, um ponto importante, sempre o Ocidente, ali já no início, vai impedir que esses grupos sentem, conversem e se acertem, entrem num acordo. Houve sim, lá no início, lá em 1920 e alguma coisa, no início ali, houve sim sionistas, né? Sionistas é um grupo nacionalista judeu. Sionismo vem de Sion, nome antigo de Jerusalém, grupo ultranacionalista. Sentaram com os árabes e estavam ali, de fato, costurando um acordo para que ambos os povos coexistissem, mas os ingleses se intrometeram e não aceitou esse acordo, impediu esse acordo. Ou seja, vai ser sempre o Ocidente fomentando aí esse conflito, né? Voltando a 1948, então, de fato, a gente tem uma visão ocidental, principalmente o cristianismo, tem a visão muito romântica, né? Israel, né? Declarado um estado ali pela ONU, a partilha, né? Ou seja, eles voltando para sua terra, a Terra Santa, né? Terra que Deus prometeu. Só que do lado árabe é descrito como Al-Nakba, que significa catástrofe. É isso mesmo. Al-Nakba significa catástrofe, porque 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas pelos judeus. Isso aí você pode pesquisar, né? Então você tem, de um lado, né, a implementação do Estado de Israel como, né, a nação ali pela ONU, e do outro você vai ter esse Al-Nakba, que os palestinos vão classificar como catástrofe. Esse é o significado, catástrofe, né? Porque, de fato, tem esse ocorrido aí, né, de expulsão de palestinos de seus territórios, né? Uma divisão que muitos dizem que deram a pior parte para os palestinos, né? E anteriormente também já tinha uma administração ali da Grã-Bretanha sempre em favor dos judeus e contra os palestinos, né? Você também vai ter alguns sionistas bem radicais também, promovendo massacres. Você vai ter as guerras. Enfim, você vai ter, de fato, por exemplo, a guerra da vila de Yassin, em 48, né? A matança de 120 civis palestinos, né? Por guerrilheiros sionistas judeus radicais. Então, essa questão de massacrar civis, de massacre de ambos os lados, isso faz parte de uma guerra que dura 75 anos. Esse é o contexto, né? Você pegar um recorte agora do Hamas e dizer que a culpa é toda do Hamas. Isso aí é ignorância. E digo mais, já estão até falando de antissemitismo e de nazismo. Não tem nada a ver, senhores. Que os árabes também, a Palestina não é 100% de árabes, né? Tem uma grande mistura ali de outros povos refugiados. Mas árabes também são povos semitas, né? Como eu falei, semita vem de Sem, filho de Noé, da onde descendeu judeus, árabes, assírios, cananeus, ixos, e por aí vai, senhores. É uma lista imensa de povos semitas. Então, para haver um antissemitismo, o árabe também deveria se eliminar também, já que ele se coloca na condição de... Já que ele está na condição de semita também. E se for pensar assim também, a gente vê na Taná hebraica os judeus ali promovendo matança a cananeus, né? A terra que eles, de fato, alegam ser deles foi, de fato, invadida, né? Canaã foi invadida. Então, isso também é antissemitismo? Não, senhores.
Isso é um conflito entre povos semitas, né? Antissemitismo é você, de fato, querer erradicar todos os povos semitas, que não é só os judeus. E o nazismo não tem nada a ver. Esse conflito tem a ver com o que eu falei aqui. O Al-Nakba é considerada, a partilha da Palestina é considerada pelos árabes como uma catástrofe. De fato, eles são retirados da Palestina, aí passa a ter massacres, passa a ter conflitos, sucessivas guerras. O conflito tem a ver com isso, não tem nada a ver com antissemitismo nem com nazismo. Isso pode desencadear, sim, em reações pelo mundo de fato, antissemitas e nazistas que estão escondidos aí e, de repente, se revelam, né? Como já está acontecendo no mundo agora, uma onda de pessoas que se colocam contra os judeus, né? Isso pode desencadear nisso, mas o conflito tem a ver com essa questão aí do Al-Nakba, que para os árabes tem a ver como catástrofe, para os judeus tem a ver com uma implementação do Estado ali, judaico ali. Então, senhores, o fato é o seguinte, a paz, né? A gente tem que objetivar a paz e entender que a paz, ela é fruto do perdão e da justiça social, né? Querer falar de paz e as pessoas estarem vivendo em condições precárias, desumanas, como a gente pega relatos, ou melhor, dados de instituições como ONU, como Banco Mundial, como, enfim, instituições alimentares, me fugiu o nome aqui, instituições que também trazem números acerca do trabalho, e a gente vê que, de fato,